Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre população brasileira. Eu gostaria que vocês pegassem a apostila para conseguir acompanhar, o raciocínio das aulas e vocês vão encontrar então esse conteúdo da página 38 até a página 47 da apostila do segundo bimestre, tá? A apostila começa com uma pergunta bem bacana para a gente tratar sobre esse tema, né? Como estudar a população brasileira? Tá? E eu vou responder para vocês da seguinte forma: para a gente conseguir estudar isso daí, a gente precisa levar em consideração vários indicadores populacionais que a gente tem não só no Brasil, mas no mundo, que vão conseguir responder essa pergunta. O primeiro indicador, a gente vai ver a diferença entre população relativa e população absoluta. O que é uma população absoluta? Tá? Eu estou falando do número absoluto de indivíduos de determinado local. Tá? Então, nada mais é do que um número, 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 5 milhões de habitantes. Tá? Eu estou falando de números. Quando eu vou falar de população relativa, eu estou falando de como essa população está distribuída dentro do território. Tá? Então, por exemplo, a gente também costuma associar muito ao termo densidade demográfica, né? Que seria a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Outro índice que a gente vai ver ao longo da apostila agora, é o censo demográfico. Aqui em território brasileiro, quem executa o censo demográfico é o IBGE. Então, ele faz de 5 em 5 anos de maneira mais simples e de 10 em 10 anos de uma maneira mais complexa, perguntas literalmente na casa das pessoas para ver como que essa população está, né? Então vai perguntar sobre renda, sobre quantos moram na casa, quantos trabalham, itens que tem em casa, como por exemplo, quantas televisões tem na sua casa, né? Quantas geladeiras tem a sua casa. Tudo isso com finalidade da gente conseguir levantar alguns dados econômicos do território, tá? Além de fazer também o processo de contagem dessa população, né? Então, de 10 em 10 anos, sempre sai de maneira atualizada a quantidade de habitantes que tem dentro do município, do estado ou do país. Um outro índice que a gente tem que levar em consideração é a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? É uma média estatística de longevidade, ou seja, quantos anos uma população vai viver, uma pessoa vai viver em determinado local. Tá? O que vai levar isso em consideração? Na teoria, quanto mais uma pessoa se vive em determinada cidade, por exemplo, significa que essa cidade oferece melhores condições de vida para essa pessoa. Essa pessoa tem acesso à saúde de qualidade, tem acesso a saneamento básico, à moradia, à educação, fatores esses então que vão colaborar para ter uma alta expectativa de vida, ok? Para a gente fazer então um apanhado desses três assuntos que eu falei para vocês agora, população absoluta e população relativa, censo demográfico e expectativa de vida, eu gostaria que vocês pegassem a apostila na página 40, tá? A gente tem embaixo 6 perguntinhas que são bem simples e que a gente vai comentar sobre elas agora durante o vídeo, ok? Então vai lá, atividades. Responda as questões no caderno, tá? Vocês não necessariamente precisam passá-la para o caderno, a gente pelo menos faz um bate-papo agora. Questão número 1, o que é densidade demográfica? Esse assunto vocês já viram e eu já comentei ainda hoje. O que é? Número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Isso daí vai entrar então dentro da população relativa, para a gente ver como essa população está distribuída, por todos os quilômetros que tem o território. Número 2, o que significa dizer que um país é bastante populoso? O que significa? Lembram o que é um país populoso? É quando o país tem uma população uma população absoluta, muito alta. Ou seja, o número, dessa população, um país populoso significa tem muita população, tá? Então tem uma população absoluta muito alta. Questão número 3. Explique o que é um país bastante povoado. Lembrando, o que é um país bastante povoado? Tem a ver com a densidade demográfica, então a gente está falando de população relativa, Tem a ver com como essa população está distribuída dentro do território, Dentro do país. Questão número 4. Qual é a importância dos censos demográficos?
Então, qual que é a importância, gente? O IBGE, como eu falei para vocês, que realiza esse censo demográfico, e é ele que vai mostrar vários índices para essa população, né? Para o governo de maneira geral sobre essa população. Então, índices econômicos, além da contagem, né, do número de indivíduos que está variando, né, de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos dentro do território. Questão número 5. Explique a relação entre os dados de expectativa de vida e as condições de vida dessa população. Olha lá, vamos entender a pergunta. A primeira parte, explique a relação entre os dados de expectativa de vida e as condições de vida dessa população. Lembra que eu falei para vocês? Para a gente saber se o local é muito bom para se viver, a gente vai analisar a expectativa de vida que essa população consegue atingir morando nesse local. Então, o que tem a ver isso daí? Tem a ver com a questão da saúde, da educação, do saneamento básico, né? Acesso a hospitais de qualidade que atendem essa população, ok? Questão número 6 e última. Quais setores da administração pública o aumento da expectativa de vida pode afetar? Olha lá, quando a gente tem um alto índice de pessoas idosas dentro de um território, ou seja, pessoas que atingiram uma expectativa de vida muito alta, a gente vai atingir então os setores de previdência, né? Uma vez que o governo terá altos custos, né? Com aposentadorias principalmente. A gente sabe que o aposentado ele não ganha dinheiro do governo, né? Ele contribuiu durante uma vida toda, mas nesse momento ele não faz parte mais de uma renda ativa do governo e ele acaba entrando como gastos, então, para o governo. Então, principalmente a questão da aposentadoria, ok? Dando sequência, então, no conteúdo, a gente vai ver agora mais 4 índices para a gente poder estudar a população de um local. A gente tem a taxa de mortalidade, que o nome mesmo já fala, então é o número de indivíduos que morreram em determinado período, né, em determinado local. A gente tem também a mortalidade infantil, que seriam então o falecimento de crianças antes de completar 1 ano de vida, tá? Essa mortalidade infantil tem a ver muitas vezes com acesso a hospitais, ao pré-natal feito pela mãe durante a gravidez, ainda para o acompanhamento desse bebê, ok? Taxa de natalidade, que seria o quê? O número de nascidos dentro de 1 ano, né? Do mesmo jeito que a gente tem a mortalidade, que seria o número de óbitos, a gente tem o de natalidade, que seria o número de nascidos em determinado período, né, do ano, em determinado local. E por último, a gente tem crescimento natural ou vegetativo. O que significa isso daí? Nada mais é do que a diferença do número de nascidos com o número de falecidos. Então, o crescimento vegetativo vai estar positivo quando mais nasceram pessoas do que morreram, né? E ele vai estar negativo quando mais morreram pessoas do que nasceram, beleza? Então, dando sequência, o próximo subtema traz um apanhado bem geral sobre como é feita a formação da população brasileira, né? Então, a gente tem aqui em território brasileiro, durante um longo processo, né, o processo de miscigenação. O que seria esse processo de miscigenação? Nada mais é do que o processo de migração, né, de várias etnias, de vários grupos que vieram para colaborar para a formação, então, dessa grande diversidade que a gente tem aqui em território brasileiro. Entre tantos que a gente pode citar, a gente vai citar alguns, então, que adentraram aqui o território brasileiro, né, durante os anos e colaboraram, então, para a gente ter essa grande diversidade de etnias aqui no nosso país. Então, a gente tem os portugueses, que chegaram, então, a partir de mais ou menos o ano de 1500. A gente tem os italianos, que vieram principalmente para a região sudeste, né, principalmente para trabalhar nas lavouras de café, no período de auge do café aqui no Brasil. A gente tem os africanos, que vieram numa primeira leva através de exportações como escravos, né, adentraram então o território brasileiro. A gente tem os alemães, que se localizaram então principalmente na parte mais sul, aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, do território brasileiro. A gente tem os sírios libaneses,
que vieram então e colaboraram muito fortemente com a questão do comércio, aqui principalmente na região sudeste e na região nordeste do território brasileiro. A gente tem os japoneses, que vieram fortemente vinculados também ao processo de agricultura, né? E por último a gente tem a população indígena, tá? Que seria essa que já estava aqui quando todos esses outros chegaram, né? Uma vez que eles foram os primeiros habitantes aqui do nosso território, correto? Só para a gente finalizar, quando a gente está falando de migração, a gente tem que deixar claro o termo emigração e imigração, né? Tem uma diferencinha entre eles e a gente vai entender agora. O termo migração em si significa deslocamento de população, né? Então sai de um local e vai para o outro. Pode ser uma migração interna, quando ocorre dentro do próprio país, ou pode ser uma migração externa, né? Quando muda de um país para o outro, de um continente para o outro. Já os termos emigrante e imigrante, emigrante tem a ver com a saída dessa população, certo? E o termo imigrante tem a ver com a entrada dessa população para o país, para a cidade, né, para o continente. Ok? Então esse foi a nossa aula de hoje. Espero ver vocês na próxima aula. Um beijo!